vai prosperar. A palavra do Senhor, amém? Fala para o seu irmão, não esqueça, se você se comprometeu, não esqueça. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra, dando continuidade àquilo que nós estamos recebendo, buscando essa vontade do Senhor para o ano de 2023. Como orientação que você já recebeu, nós, durante todo esse mês, vamos receber uma palavra direcionada lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Então, a ministração dessa noite também é em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2 e versículo 3. Mas antes de nós lermos, você pode abrir a sua Bíblia. Eu quero fazer uma oração com você. Eu estava em Campinas ontem e hoje, cheguei hoje à tarde. E do nada, de um momento assim, de compartilhar a palavra com o nosso amado Mateus Michelucci, me veio uma presença, na minha vida e na dele, uma presença muito grande, quando nós perguntamos um ao outro, olhando um para o outro assim, conversando sobre várias coisas de Deus, e nós, do nada, pensamos a seguinte coisa: quando você chegar no céu, e você olhar para Jesus, aqueles olhos lindos que ele deve ter, o que é que você vai falar para ele? E eu, só de pensar, já dá vontade de chorar de novo. Nós fizemos isso, acho que 3 ou 4 vezes, ontem e hoje, e todas as vezes eu me emociono, porque eu não sei o que eu vou falar. Talvez um obrigado, chorando muito, eu não sei. E a última vez, eu entendi que Deus nessa noite queria que você fizesse isso também. Então eu queria compartilhar o que eu recebi esses dias, num tempo de comunhão com o irmão, falando sobre as coisas de Deus. Então eu queria que você, por 30 segundos, fechasse os seus olhos. Você vai dizer assim: mas bispo, eu não estou no céu. Eu vou dizer, é uma verdade, mas eu quero dizer, ele já está aqui. Você não foi até lá para encontrá-lo, mas ele está aqui. E o que é que você vai dizer para ele nessa noite? Então feche os seus olhos e faça a tua oração. Nós vamos receber a ministração da palavra. Feche os olhos e diga a ele, diga algo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Agradeça, adore-o. Eu sei que às vezes faltam palavras e só vem lágrimas, e ele sabe. Amém? 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 Ele está aqui. Você ainda não foi, mas ele já está aqui. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, então, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Se você puder ficar em pé, nós vamos ler somente 2 versículos. Segunda Crônicas 2:20, versículo 2 e versículo 3, diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em, meu Senhor, vou orar em línguas agora, em língua da antiga, Hazazon Tamar, e que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse tempo de jejum, essa oportunidade que o Senhor nos dá como igreja, para nós buscarmos a tua vontade para o próximo ano, Pai. Obrigado, nós te adoramos nessa noite e pedimos que o Senhor ministre o nosso coração. E ao final dessa reunião, desse culto, Pai, todos nós possamos dizer que o Senhor falou conosco,
desde o momento que nós nos preparamos para vir para cá, entramos por essas portas, oramos, cantamos, e agora, ouvindo a sua palavra, durante todo esse tempo, Pai, nós cremos que o Senhor está falando. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor complete no coração de cada um aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assente-se. Você está um pouco quietinho hoje, hein? Você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Irmão, eu não combinei nada com o apóstolo, mas eu quero declarar que o meu ano, eu não sei o seu, mas o meu ano de 2023 já está abençoado. E o seu? Pergunta para o seu irmão, e o seu ano de 2023? E o ano da igreja, o ano da sua família? Meu Deus do céu, você está renovando a matrícula da escola, a mensalidade já subiu, não é? Meu Senhor, você não está esperando picanha não, né, irmão? Se for picanha do céu, né, do céu a gente vai comer sim. 2023 já está abençoado e nós queremos saber a vontade de Deus para as nossas vidas. E é por isso que nós estamos seguindo dessa palavra. Eu quero ter um tempo de oração com você. Então, assim, para você entender o que estava acontecendo, o apóstolo Edson já trouxe para nós o contexto. Vira um pouquinho assim, uma página da sua Bíblia. No capítulo 18 conta a história, uma história até que parece até engraçada, né? Parece que Josafá e Acabe estavam brincando de trocar a identidade, e uma brincadeira que quase acabou em morte, porque na realidade era um laço, não era uma brincadeira, era um laço de Acabe para Josafá, e Josafá quase perdeu a sua vida. E aí no capítulo 19, Josafá é repreendido, ele tem uma repreensão da parte do Senhor, toma algumas decisões assim abençoadas. O apóstolo trouxe uma palavra para nós, de 3 direções, pelo menos daquilo que Josafá se propôs no seu coração a fazer, depois da brincadeira, daquele laço que o Senhor o livrou, daquela mentira que Josafá caiu, e ele toma algumas decisões na sua vida. E aí nós chegamos no capítulo 20, Josafá então está demonstrando, continuando aquilo que Deus está fazendo na sua vida. O versículo 1 do capítulo 20 de 2 Crônicas começa dizendo assim, depois disto, ou seja, é uma continuação, uma continuidade da vida desse homem. Deus estava trazendo um tempo agora de busca, de jejum. Deus traria revelações para esse homem, e ele mantém o seu coração voltado para aquilo que Deus estava fazendo depois do tempo difícil que ele teve da repreensão. E o versículo 1 começa dizendo, depois disto. E essas duas palavras me chamaram a atenção, porque na nossa vida, parece que a gente, às vezes, como que, eu quero simplesmente atropelar, eu quero encerrar aqui e continuar lá. Deixa eu dizer uma coisa a você, e nós passamos isso recentemente como nação. Mesmo que você mude de cidade, mesmo que você mude de amizade, que você mude de trabalho, tudo é uma continuação, uma continuidade. Depois disso, ou seja, está continuando. O que nós vamos ver depois, e o que me traz uma preocupação nessa noite, eu queria dividir isso com você, é que às vezes nós achamos que a notícia, seja ela boa ou ruim, a informação boa ou ruim, que é o principal do momento. Mas eu acho que tanto quanto a notícia, a nossa reação é importante também.
Eu recebi a notícia de uma enfermidade, eu recebi a notícia de uma promoção de emprego, eu recebi a notícia de uma herança, eu recebi a notícia que eu fui dispensado do trabalho. Não é sobre a notícia, mas sobre a reação, porque sendo a notícia boa, você provavelmente vai se alegrar, e o seu coração talvez se alegrar tanto que você acaba ficando soberbo. E uma notícia ruim, uma notícia triste, talvez te coloque para baixo, desanime você. Então, tanto quanto a notícia, a reação nossa, o que nós fazemos, demonstra para onde nós vamos. É uma continuação. Deus está continuando. Então, seja o que for, seja para 2023, o que Deus direcionar você, saiba que Ele não está acabando 2022 e você nasceu de novo e 2023 começa. Não, você vem de 2022 e a sua vida continua em 2023. O que muda é o posicionamento do seu coração com relação às coisas de Deus. Isso sim pode mudar e deve mudar do nosso coração. Mas é uma continuação. Tudo vai sumir, tudo vai desaparecer, tudo vai melhorar quando virar o 31 para o dia 1º. Quando o apóstolo, nós nos levantarmos aqui de joelhos, estaremos orando, levantarmos, virou, nos abraçamos, você fala, uau, 2023 vai começar e você volta para casa, e aí você vai estar numa casa à beira da praia, sua casa não é mais aquela casa, não é? O seu sofá não está mais quebrado, a sua cama não está mais quebrada, a máquina de lavar não está quebrada. Meu Deus, acho que Deus está revelando alguma coisa, alguém que está precisando trocar os móveis. Então, depois disso, ou seja, nós vamos dar continuidade à nossa vida. Mas eu creio que Deus está nos preparando para uma estação nova, um tempo novo, e a disposição do nosso coração, como pessoas, como igreja, como empresário, como família, vai demonstrar para onde nós vamos. Eu não sei você, mas eu tenho até dificuldade, né? Eu ouço o apóstolo ministrando na live, ele ministrou aqui agora, o que é que você quer para 2023? Eu tenho até dificuldade, porque às vezes eu fico pensando, o que é que eu quero? E ao mesmo tempo eu fico pensando, Senhor, o que é que o Senhor quer? Então, assim, precisa juntar as duas coisas, né? A vontade dEle é a principal para a nossa vida. Agora, a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Então, se trocar o carro, a casa, os móveis, o emprego, a faculdade, vai ser a vontade de Deus, vai glorificar o nome do Senhor, então tudo isso vai acontecer. E é isso que nós precisamos descobrir. Depois disso. E depois disso vem Josafá, o versículo 2 diz que 2 povos e meio vão se levantar contra ele em guerra. O apóstolo nos ensinou também, se você quiser aprender um pouquinho mais, eu fiz isso ontem à noite, fui lá para Gênesis capítulo 19 e dei uma olhada, uma estudada de como surgiram esses povos. E no versículo 3, Josafá então recebe a notícia, eu queria que você olhasse no versículo 3, quando a palavra diz assim, então Josafá, depois que recebeu a notícia, né, de que viriam os povos contra ele, lá no versículo 1 fala, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas. Então ele recebe essa notícia, e no versículo 3 a Bíblia diz que ele então teve medo. Ele teve medo. Eu lembrei, amados, de uma história da minha infância, preparando essa ministração, e eu creio que foi o Espírito Santo, e eu sei que ela vai te abençoar. Eu tinha acho que 8, 9, 10 anos mais ou menos, e eu era muito oprimido, irmãos, por um menino. Nós morávamos tá filmando, a gente tem que tomar cuidado, né? Nós morávamos numa colônia
de japoneses. Assim, era muito bom, era um povo muito legal, mas não tinha só japonês, tá? Mas naquela época, o pessoal já comia comida japonesa nos casamentos. Eles comiam, e era de graça. E, gente, se hoje eu já tenho dificuldade de comer, imagina com 8, 9 anos, criança quer comer churrasco, arroz, feijão, né, Gilmar? Eu não comia, eu nem queria ir nos casamentos, porque, gente, naquela época, e era tudo de graça, de graça. Mas, enfim, a colônia tinha, assim, sei lá, umas 200 pessoas, eram várias casas, e o filho do gerente da colônia, ele, irmãos, eu vou falar, ele batia muito nas crianças, inclusive em mim. Ele era maior, ele era o filho, e eu fui crescendo, e ele crescendo também, lógico, proporcionalmente ele crescia mais. E o meu irmão, que tem uma diferença de 4 anos, ele começou também a sair para brincar, e ele quis simplesmente também judiar do meu irmão. E eu, claro, não podia fazer muita coisa, né? E não era só com meu irmão, ele fazia isso também com outros meninos. E aquilo foi crescendo, os anos foram passando, e por volta de 8, 9 anos, eu não lembro, eu lembro do dia, esse rapaz, não posso falar, ele vinha com a sua bicicleta de um outro lugar e passou numa rua próxima, era caminho da casa, a casa dele, para ele ir para a casa dele, passava em frente da minha casa. E o meu irmão, criança é uma benção, né? Não sei com que ideia, irmãos, ele foi plantar, não sei o que ele foi fazer, colocar prego na rua, e deixou os pregos virados para cima. Vários pregos, sabe? Fez assim com água ainda, para ficar durinho, para o prego ficar para cima mesmo. E quem passou com a bicicleta lá? Meu Deus do céu. Resultado, o pneu da bicicleta furou. Ele, claro, ficou muito, muito bravo, demoniado. E foi tirar satisfação com a família. Meu pai estava trabalhando, mas enfim. E aí ele ficou aguardando uma oportunidade para o meu irmão sair na rua, para ele, lógico, né, fazer quem ele era, fazer o que ele gostava de fazer. Para encurtar a história, para a gente voltar para a palavra, nós saímos um dia para brincar de bets, tá? Esse pessoal novo não sabe o que é. O Caio já sabe, o Caio já é da nossa época. Fomos brincar de bets, era um espaço grande, aberto. Todas as crianças saíram para brincar à tarde depois da escola. Estávamos brincando e eu estava no taco. Era a minha vez, eu era muito ruim, irmão. Mas enfim, era a minha vez de ficar com o taco. E eu olho a distância assim, bem longe, quem vem? Ele. Aí a cena, né? Eu já não era muito bom, eu já comecei a ficar cego. Mas ele não veio na minha direção, ele veio na direção do meu irmão. E eu com o taco na mão. E ele veio, e eu assim, o pessoal, eu só lembro que a bolinha passou e o pessoal, e ele foi na direção do meu irmão, e eu decidi naquele dia que ele nunca mais ia bater no meu irmão. Calma, está gravando, não foi isso que aconteceu, mas quase. Eu fui para cima dele, lógico, com um taco, né, porque ele era maior do que eu, e eu decidi naquele dia que ele não faria mais isso. Que ele não ia mais bater no meu irmão, ele não ia mais bater, acho que nenhum menino, não sei o que ia acontecer com ele. Mas seguraram ele e me seguraram também. Eu acho que os meninos que apanhavam dele, todo mundo se revoltou aquele dia e começou a querer enfrentá-lo. E você sabe que depois desse dia ele não fez mais o que ele fazia com ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi um momento muito difícil que você talvez tenha rido, você riu, foi engraçado, mas marcou negativamente a história da minha vida e fez com que aquilo que estava acontecendo, que era uma opressão, que era, coloque o nome que você quiser, gerasse no meu coração, ainda sem Jesus, a necessidade de eu fazer algo errado. Crianças, algo errado, tá? Não aconteceu nada, eu não bati no menino, nada, mas se deixasse, eu acho que teria acontecido algo pior. Uma reação àquilo que estava acontecendo. E Josafá
tem uma reação dessa quando ele recebe uma notícia muito ruim. O coração dele ficou com medo, e medo era a palavra que eu sentia quando eu via esse rapaz. E medo foi o que Josafá sentiu quando recebeu a notícia. E a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite é: o que é que você faz quando você está diante de algo, de uma notícia, de um momento que gera no seu coração medo? Eu queria que nós pensássemos sobre a vida de Davi. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 16, que Davi é escolhido para ser rei de Israel. E ele recebe a unção, ele é o escolhido por Deus para ser rei de Israel, um menino. Ele era uma mistura de cabelo ruivo, olhos bonitos, igual do apóstolo, e uma beleza, né? Não achei ninguém assim para comparar. O cabelo era parecido com o meu, os olhos com o do apóstolo, mas beleza, irmãos, eu não tenho ninguém para citar nessa noite. Peço desculpas por isso. Mas Davi tinha essa aparência. E a Bíblia diz que ele recebe a unção e fica guardado para um momento. E aí no capítulo 17 começa a acontecer algo que é a história dele com Golias. A Bíblia diz que Golias se levanta para afrontar Israel. E eu queria que você pensasse também, não só em uma pessoa, mas num povo com medo de um gigante, Golias. E Davi menciona algo que eu queria que você prestasse muita atenção. Ele fala, o 1 Samuel 16 fala, e no 17 Davi diz para Saul: olha, não pense que eu sou alguém despreparado, porque eu cuidava das ovelhas do meu pai. Eu matei urso, matei leão, eu cuidava das ovelhas do meu pai. E talvez você esteja pensando: uau, como Davi é corajoso. Mas eu queria que você pensasse que Deus cuida das suas ovelhas. Não dê ênfase nessa noite em Davi, mas na bondade de Deus. Josafá sentiu medo. E medo não combina, medo parece que é uma afronta a Deus, porque a Bíblia diz que Ele cuida das suas ovelhas. A bondade de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, todos os dias tem cuidado de nós. Nós passamos uma pandemia, eu estava vendo os vídeos do celular, e eu vi, no primeiro momento da pandemia, nós todos aqui em cima cantando, adorando ao Senhor, lives de oração, problemas que achamos que ia faltar comida, faltar dinheiro, amados, não faltou nada. E aqueles que tiveram dificuldade foram supridos por Deus ou pela igreja. Se é uma continuação, uma continuidade, e Deus não muda, por que 2023 vai ser diferente? Então, se você recebe algo como Josafá, e ele ficou com medo, e talvez o medo seja uma reação normal da sua vida, em nome de Jesus, nessa noite, tome uma postura diferente, e saiba que Deus cuida das suas ovelhas. Onde você estava, Davi? Eu estava cuidando das ovelhas de quem? Das ovelhas de quem? Do meu pai. A ênfase não é Davi, a ênfase é que Deus cuida das suas ovelhas. Abra comigo, por favor, a Bíblia, lá em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 37. João 6, 37. O que diz? Jesus está dizendo: todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim,
e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 39. E a vontade de quem me enviou é esta. Qual é a vontade? Qual é a vontade, igreja? Que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Abra, por favor, a Bíblia lá no Salmo 17, versículo 8 e versículo 9. Salmo 17, versículo 8 e 9. O salmista está dizendo: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Guarda-me dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. A Bíblia tem muitas passagens que falam do cuidado de Deus com a nossa vida. E se nós sabemos e vemos isso, por que é que às vezes nos vem o medo? Eu não quero dar ênfase a você nessa noite ao medo, mas à bondade de Deus e o cuidado de Deus, aquilo que Ele tem para nós e por nós. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus está cuidando de você. Sempre cuidou e sempre cuidará. Porque aquilo que nós lemos em João 6, todos os que vêm a Ele, Ele não perde nenhum. Você é dele? Se você é dele, você nunca vai se perder nas mãos dele. Amém? Segunda coisa que eu queria que você olhasse é a reação de Josafá quando ele fala que ele buscou o Senhor. Ele teve medo e ele então buscou o Senhor. Veja que nós falamos no início da ministração, às vezes a ênfase é a notícia ruim que eu tenho, mas a continuação, a continuidade, a minha ação ou reação, aquilo que eu recebi, vai fazer toda a diferença. Tem uma família, Ovelhas Nossas, lá de Nova Odessa. O filho, o Lucas, casou, nós fizemos o casamento dele, acho que faz 1 ano e meio mais ou menos. A esposa ficou grávida um tempo depois e a criança nasceu. E semana passada, há 10 dias atrás, eu senti vontade de falar com o Lucas. A gente tem acompanhado as notícias e eu senti vontade de perguntar para ele como é que ele está e como o Ravi está, é o nome da criança, do menino. E ele do nada começou a falar: não, o Ravi não está bem, porque o Ravi não está bem, porque desesperado. Eu falei: Lucas, o que está acontecendo? Aos pais mais experientes, né? Ele estava há 2, 3 dias sem encher a fralda. O que às vezes acontecem, né? Aos que ainda não são pais, calma, tá? Acontece. Aí você faz uma massagenzinha, tá? Mas o que eu falei para ele: olha, faça a massagem, mas também foi de Deus. Falei: pegue, tem azeite aí? Tem óleo? Tem. Unja a sua mão, coloca na barriguinha dele a sua mão e ora pelo seu filho. Irmãos, não deu 30 segundos, ele começou a me mandar um monte de carinha feliz. E você já sabe o que aconteceu. A notícia ruim, ela chega em diversos níveis, diversas situações. Josafá se propôs a buscar o Senhor. Esse nosso amigo, ele ungiu o seu filho foi curado. Teve a experiência dele. Qual é a ação ou a reação que você tem quando você recebe algo assim? A de Deus é que nós o busquemos. A de Deus é que ele seja procurado, que ele seja encontrado, que nós possamos falar com ele. Quando alguém está enfermo na sua casa, qual é a primeira coisa que você faz? É a Neuza que você chama? Ou é uma oração que você faz? Quando surge alguém enfermo na família,
O que é que acontece no grupo da família? Sempre tem alguém dizendo, olha, toma isso, já tomei aquilo. Será que tem algum crente no grupo da família, alguém que possa colocar lá, olha, ore? Porque a nossa reação, a nossa ação, normalmente é essa. E Josafá disse, eu vou buscar o Senhor. Versículo 3, a parte B diz assim, ele então apregou um jejum em todo o Judá. Eu queria que você, nessa noite, pensasse que em 2023, talvez algumas notícias ruins possam chegar. Mas mesmo que ela chegue, não vai mudar a natureza do nosso Deus, de quem Ele é, da sua bondade, de que Ele cuida das suas ovelhas, de que Ele está conosco, e que o medo, olha como o nosso coração é. Nós investimos tempo com medo, como a irmã Raquel e o pessoal do Souza sempre ministram, né? Nós fazemos parceria com o medo, mas nós não exercemos a nossa fé e vamos buscar ao Senhor. Nós gastamos tempo com o medo, com a notícia ruim, nós divulgamos nos grupos de WhatsApp a notícia ruim, damos ênfase, mas nós não fazemos o que deveríamos fazer. E eu queria, nessa noite, que você pensasse nessas duas coisas. Na primeira, é que a bondade de Deus diz que Ele cuida das suas ovelhas. E foi isso que preparou Davi. E foi isso que fez com que Josafá não ficasse preso ao medo. A segunda é que quando o medo vem, quando uma situação ruim vem, nós precisamos ter uma reação. A reação, ela é normal. Você pode até dizer assim, mas eu fico neutro. Como muita gente ficou mês passado, né? Eu fico neutro. A neutralidade também é um posicionamento, irmãos. A omissão também é uma escolha. E Deus não nos chamou para sermos omissos. Deus nos chamou para termos posicionamento. E o posicionamento sempre vai ser esse, avance. E para encerrar, para nós orarmos, eu queria que você lesse o versículo 20, do capítulo 20 de 2 Crônicas. Segunda Crônicas 20, versículo 20. Diz assim, pela manhã cedo, se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé. Quem ficou em pé? Quem, irmãos? Josafá, o mesmo Josafá que ficou com medo. A Bíblia diz que ele ficou em pé e ele trouxe uma palavra. A palavra que ele trouxe é essa: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede em quem? Crede no Senhor. Preste atenção. Crede no Senhor. Creiam no Senhor. E aí ele traz uma consequência. Aquele que crê no Senhor vai ter o quê? Vai ter o quê? O que diz o texto? Aquele que crede no Senhor, vosso Deus, e vocês estarão seguros. A nossa fé em Deus vai sempre trazer sobre a nossa vida segurança. E aí ele diz uma outra coisa: crede nos seus profetas, é uma segunda etapa, e vocês vão o quê? Vocês vão prosperar, e vocês vão avançar, e vocês vão colocar, onde vocês colocarem as mãos, vai dar certo, onde a planta do pé pisar, vai ser abençoado. Creia no Senhor, e vão ter descanso, vão ser cuidados. Creia nos seus profetas, e vocês vão prosperar e vão avançar. E aí a gente volta para a história de Davi e vê que aquele menino que creu num profeta, no óleo que caiu na sua cabeça, crê naquele que o chamou, vai enfrentar Golias. E Golias fala um monte de coisa, a espada, a lança, o escudo, as palavras, e ele fala assim, ó Golias, nada disso serve para a minha vida.
Mas você não está afrontando a mim, você está afrontando o Deus vivo. Não é contra mim que você está lutando, é contra Ele. E no nome dEle eu vou e você vai cair. E a história você já sabe. Então, irmãos, para nós orarmos, eu queria que você pensasse em 3 coisas. A primeira é na bondade de Deus. Que mesmo numa notícia ruim, mesmo no momento difícil, você saiba que Deus sempre está cercando você com bondade, graça e misericórdia. A segunda é que o teu posicionamento, a tua reação a isso vai determinar o que vai acontecer em seguida. E Josafá falou assim, eu vou buscar o Senhor. E Davi disse, eu vou no nome do Senhor. Em terceiro, creia nos profetas. Essa casa é uma casa de profetas, é uma casa apostólica, é uma casa de profetas. Creia no que Deus está falando. Você busca tanto a vontade de Deus, e quando Deus fala, obedeça. Porque aqueles que creem nos profetas do Senhor vão prosperar, vão avançar. Foi o que fez Davi, avançar até Golias e falar, Golias, você vai cair. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. O pessoal do louvor puder chegar, nós vamos adorar o Senhor com um cântico. O que você tem feito quando você recebe uma notícia ruim? O que você tem feito nesses dias com tanta notícia ruim? Ah, bispo, é assim mesmo. Ah, o mercado financeiro. Ah, o dólar está alto. Ah, é assim mesmo, é a enfermidade. Não, o médico já falou que vai ser assim. Josafá, olha, estão dizendo que vem multidão contra você. A gente não impede o medo de chegar, mas a gente determina para onde é que ele vai. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com um cântico. E eu queria que você, no meio desse cântico, você adorasse o Senhor, buscasse o Senhor, que você abrisse seu coração e se preparasse, porque 2023 vai ser ano de milagre para a nossa vida. Em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei,
para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. Eu queria que você, de olhos fechados, queria convidar os oficiais, pastores, presbíteros da igreja para andarem pela igreja. Pastores, presbíteros, diáconos, andassem pela igreja. Se você entende que essa palavra falou com você, ou alguma situação que você está passando, ergue a mão e nós vamos orar com você. Várias pessoas com as mãos erguidas. Em nome de Jesus, vamos caminhar debaixo dessa palavra. Se você precisa de oração, ou aos oficiais que estão, se Deus te revelar alguém, você pode ir até essa pessoa, deve ir, porque nós cremos que Deus usa os profetas dessa casa, e não é só sobre necessidade, é sobre medo de começar uma nova empresa, de começar um novo trabalho, limitações. Glória a Deus. Nós temos ainda pessoas com as mãos erguidas. Se você ainda não recebeu oração, fique com a sua mão erguida. Alguém vai chegar até você. Senhor, nós, como igreja, Senhor, nós cremos, Pai, que nós não fomos chamados
para fazermos parceria com o medo. E nessa noite, Pai, nós queremos mandar embora, Senhor, todo medo, seja ele, Senhor Deus, já instalado por anos, ou alguma ação maligna de algum demônio, Senhor, que trouxe recentemente. Medo de dormir, medo de ficar em casa sozinho, medo de iniciar uma empresa. Senhor, nós nessa noite como igreja clamamos, que assim como o Senhor deu vitória a Josafá, de uma maneira milagrosa, Senhor, e poderosa, o Senhor também traga vitórias nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E traga, Senhor Deus, caminhos novos, estações novas, Senhor Deus, uma continuação do que o Senhor está fazendo na nossa vida, do Teu amor, do Teu cuidado, da Sua graça, que o Senhor cuida das Suas ovelhas. Sim, o Senhor sempre cuidou, e o Senhor sempre cuidará. Não nos faltará, igreja, não nos faltará o pão, não nos faltará a saúde, não nos faltará calçados, não nos faltará condições de nós avançarmos nunca, porque aquele que prometeu é fiel e Ele está conosco, e nós vamos avançar. Nós estamos já nos preparando para um período novo na presença do Senhor, de uma nova estação, de coisas grandiosas que Deus fará em nós e através de nós, e nessa igreja e nessa cidade. E nós não vamos nos acovardar com notícias ruins, com posicionamentos contra a vontade de Deus. Nós vamos avançar debaixo da poderosa mão do Senhor, com temor e com tremor. Nós nos posicionamos, Senhor, debaixo da Sua poderosa mão, reconhecendo que nós não somos, Senhor Deus, ninguém e nada são o Senhor, mas nós somos tão confiantes de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está conosco, não há Golias, não há nação nenhuma que possa se levantar e que vai nos derrotar, porque não é sobre nós, é sempre sobre o Senhor, sobre o Teu propósito para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, para essa cidade, para o mundo, Senhor. Nada vai fechar, nada vai permanecer fechado, Pai, diante da igreja. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja, em nome de Jesus. Nós nessa noite, Pai amado, clamamos por milagres, clamamos por pessoas corajosas, homens e mulheres dessa casa, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, corajosas em ouvir a Sua voz e fazer a Sua vontade, em rendição, em temor, em ouvir a Sua voz para andarmos sobre as águas e dizer: sim, Senhor, eu vou andar sobre as águas, porque o Senhor está liberando essa palavra, essa Tua palavra, porque os profetas estão dizendo, e nós vamos debaixo da Tua palavra de profecia, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, no nosso meio homens e mulheres que atraiam a Sua presença, que têm fome e sede da Sua presença e que são obedientes à Sua voz e à Sua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Erga suas mãos. O Espírito Santo vai colocar uma profecia, uma palavra de profecia na sua vida agora, no seu coração, nos seus lábios. Eu quero que você libere essa palavra de profecia, seja sobre a sua casa, seja sobre essa cidade, sobre essa igreja, sobre a sua vida. Erga suas mãos e comece a liberar essa palavra. Comece a liberar essa palavra. Se é sobre alguém ou para alguém, depois você então procura essa pessoa, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, profetas, ajuda-nos a profetizar. Usa as nossas vidas para profetizarmos nessa noite. Palavras
que estão no teu coração, palavras que o Senhor quer compartilhar conosco, sobre nós, sobre a cidade, sobre a igreja. Enche este ambiente, Pai amado, de um ambiente profético, de uma unção profética, de coisas do Senhor, coisas que o Senhor tem para nós, de curas, de restaurações. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, é isso que o Senhor pôs no meu coração, e eu quero, Senhor Deus, declarar que, Senhor, neste lugar, muitas pessoas que estão afastadas, Senhor Deus, do Senhor, longe do Senhor, e longe da comunhão da igreja, vão voltar. Sim, Senhor, vão voltar. Pessoas queridas nossas, Senhor Deus, pessoas queridas nossas voltarão, Senhor. Alguns voltarão para ficar, outros voltarão para consertar e serem enviados, mas voltarão para que o teu propósito e a tua vontade continuem, Senhor, nessas vidas, em nome de Jesus. Prepara-nos para receber essas pessoas, Pai. Prepara-nos para amar essas pessoas. Prepara-nos, Senhor Deus, para abraçarmos essas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Nós vamos encerrar debaixo desse temor, debaixo dessa unção. Irmãos, eu só ouço o Espírito Santo me dizer, e Ele só está me dizendo: pede-me, igreja. Pede-me, igreja. O que é que você quer pedir para o Pai nessa noite? O que é que você quer pedir para o Pai? Qual é a tua oração nessa noite? Eu ia encerrar e o Espírito Santo está me dizendo isso: pede-me, igreja. O que é que você quer pedir para o seu Pai nessa noite? Você não precisa explicar, você só precisa pedir, porque Ele já sabe o que você precisa e o porquê você precisa. Senhor, obrigado por essa reunião, obrigado porque o Senhor está aqui, obrigado porque nós preparamos para esse tempo e o Senhor veio. Obrigado, Senhor, que todas as nossas reuniões, todos os nossos cultos sejam sempre cheios da Sua presença e da Sua graça, que nas nossos cultos ao Senhor sempre haja cura, sempre haja manifestação poderosa do Teu Espírito, sempre haja, Senhor Deus, um mover sobrenatural do Senhor. Assim como Josafá, Senhor, o Senhor é a razão de nós continuarmos, de nós avançarmos. É o Senhor que tira de nós o medo. É o Senhor que nos sustenta com a Sua graça. E é pelo Senhor, Pai, que nós vamos. E é pelo Senhor, e é no Teu nome que nós vamos. E é em Teu nome, Senhor, que nós vamos e já declaramos que somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te encha da presença gloriosa dEle, pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo te dê ainda nessa noite revelações da vontade de Deus para o ano de 2023, e que todo medo, se há medo ainda no seu coração e na sua vida e no meio da sua família, que todo este medo saia, que você saia e passe por essas portas, um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, sabendo que quando você sair daqui, a bondade e a graça do Senhor vão seguir, porque Ele cuida das suas ovelhas, sempre cuidou e vai cuidar de você, até que
na eternidade nós possamos encontrá-lo. Então você vai poder olhar nos olhos dele e dizer algo, agradecer a ele e adorá-lo e abraçá-lo e fazer o que você quiser na eternidade. Enquanto nós não estivermos lá com ele, ele está aqui conosco, ele é Emmanuel, ele está dentro de nós, cuidando de nós. Que essa presença santa te abençoe nessa noite e te leve em paz para sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.